Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema de hoje, cara, é muito maneiro. Hoje a gente vai continuar a abordar aquele assunto sobre organelas celulares. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a parte 2 de organelas celulares. Na parte 1, lembrem, a gente falou de ribossomos, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Na aula de hoje, nós vamos falar de complexo de Golgi e lisossomos, beleza? Vai ter uma parte 3 ainda para a gente terminar essa matéria. Não vamos conseguir terminar hoje, beleza? Mas aula de hoje, complexo de Golgi e lisossomos. Se segura que a aula é maneira. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, beleza? Para a gente conseguir entender melhor, né, acompanhando os slides. Então, vamos que vamos, galera. Tá aí já para vocês os slides. Deixa eu só ampliar aqui esse slide para a gente ver melhor ainda. Então, show de bola, galera. Olha só. Como eu falei com vocês, então, começando a falar sobre o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou algumas provas mais antigas ainda chamam de aparelho de Golgi. Complexo de Golgi, né? Vamos falar complexo de Golgi. Para mim é o melhor nome. Então, galera, ó, o complexo de Golgi é uma organela que tem essa carinha aqui, tá? É uma organela formada por várias vesículas achatadas. Estão vendo isso? Várias vesículazinhas achatadas. Esse é o complexo de Golgi. Beleza? Vamos falar das funções do complexo de Golgi. Vamos lá, galera. É muito maneiro entender sobre isso, tá? Mas vocês vão ver que é muito legal. Mas vamos entender as funções primeiro. Olha só, galera. Como eu falei para vocês, ó, lendo aqui, você pode pausar esse vídeo a hora que você quiser, né, para fazer o teu caderninho com calma. Mas vamos lá. O complexo de Golgi é uma organela membranosa localizada na proximidade do envoltório nuclear, né, da carioteca, e formada por um sistema de cisternas empilhadas, né, como se fossem vários pacotinhos, né, um em cima do outro. Isso aqui é só uma apresentação, ninguém vai te perguntar isso na prova. Mas vamos lá. Importante. O que a gente tem que pensar, galera? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, fazer a seguinte metáfora, tá? Vocês não vão escrever isso na prova, pelo amor de Deus, tá? É só para vocês começarem a entender a função do complexo de Golgi, tá? Então, cuidado. O que eu vou falar agora, vocês não vão escrever em nenhuma prova, é só para vocês começarem a entender. Galera, o complexo de Golgi, ele é como se fosse um carteiro dentro da célula. Ô, professor, como assim carteiro? Então, lembra que a gente viu na parte 1 de organelas celulares que o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e o retículo endoplasmático liso produz lipídios. O que vai acontecer? Quando os retículos produzirem proteínas e lipídios, eles vão mandar essas substâncias para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Vai concentrar essas substâncias em vesículas, então vai separar essas proteínas, vai empacotar essas proteínas em vesículas, vai separar esses lipídios e vai empacotar esses lipídios em vesículas. Professores, o que são vesículas? São bolsinhas. Olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas que estão saindo aqui, ó? Tá vendo essas bolinhas? Isso aqui são vesículas, são bolsinhas. E lá dentro a gente vai encontrar o quê? Proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, lipídios produzidos no retículo endoplasmático liso. Então, o complexo de Golgi vai empacotar essas substâncias e vai endereçar essas substâncias para onde elas devem ir. Então, o complexo de Golgi, por exemplo, vai receber uma proteína do retículo endoplasmático rugoso e vai ver assim, pô, isso aqui é uma proteína da membrana plasmática. Então, vai para a membrana plasmática. Empacota essas proteínas em vesículas, em bolsinhas e manda para a membrana plasmática. Ah, isso aqui é um hormônio, é uma proteína que é um hormônio que tem que ser mandado para fora da célula. Aí o complexo de Golgi vai empacotar esses hormônios, nessas proteínas que são hormônios nesse exemplo, em vesículas e vai mandar para fora da célula. Ah, vocês aqui são lipídios que são da membrana plasmática. Empacota isso daqui e manda para a membrana plasmática. Então é por isso que eu gosto de fazer vocês imaginarem que o complexo de Golgi é como se fosse um carteiro da célula. Ele fica recebendo proteínas e lipídios do retículo endoplasmático, né? E vai empacotar e endereçar essas proteínas e esses lipídios para onde eles devem ir. Você vai escrever carteiro na prova de vestibular? Claro que não. Se você escrever isso, né? Eu nunca fui seu professor. É só para vocês entenderem, por favor. Beleza?
Outra coisa que o complexo de... Então, olha só, antes disso, antes de falar da outra função. Quando o complexo de Golgi, galera, pega uma proteína produzida no retículo endoplasmático rugoso ou um lipídio produzido no retículo endoplasmático liso e manda para fora da célula, né? A gente fala que a gente chama isso de função de secreção. Então, o que é a função de secreção? Né? Ou secretar. O complexo de Golgi está pegando essas substâncias e jogando para fora da célula. Então, é por isso que em algumas provas, né, quer dizer, em muitas provas, você vê lá, né, que a prova fala que o retículo, que o complexo de Golgi tem a função de secretar substâncias ou de secreção. É isso. Beleza? Tá? Uma outra função do complexo de Golgi, galera, ele pode modificar essas proteínas ou esses lipídios que ele está recebendo. Professor, como assim modificar? Ele pode adicionar glicídios nessas proteínas, por exemplo. Né? Ele pode adicionar sulfatos nessas proteínas. Então, ele pode modificar um pouquinho essas proteínas que ele está recebendo antes de mandar elas para onde elas devem ir. Quando o complexo de Golgi adiciona glicídios nas proteínas, a gente chama isso de glicosilação. Quando o complexo de Golgi adiciona sulfatos nas proteínas, a gente chama isso de sulfatação. Beleza? Então, já vi em provas mais específicas esse detalhe aí, que o complexo de Golgi pode modificar proteínas adicionando glicídios ou sulfatos. Beleza? Continuando para a gente ver mais funções do complexo de Golgi. Olha que legal. O complexo de Golgi, olha que legal, galera. Essa discussão que a gente vai ter agora, pô, cara, é muito maneira, cara. Eu gosto muito dessa parte, a gente entende muita coisa legal analisando essa função do complexo de Golgi. Olha só, galera. O que vocês estão vendo aqui é um espermatozoide, né? Isso aqui é a célula, é uma célula, é o gameta masculino, né? Que a gente chama de espermatozoide. O complexo de Golgi, galera, olha que assunto legal. O complexo de Golgi, ele vai formar uma estrutura na pontinha do espermatozoide, ó, parece um chapéuzinho laranja que vocês estão vendo aqui. Ele vai formar essa estrutura chamada de acrossomo. O acrossomo, então, isso cai bastante em vestibular, galera. O acrossomo, então, é uma estrutura formada pelo complexo de Golgi e que fica ali na pontinha do espermatozoide. Beleza? Ele vai desempenhar, a gente já vai entender isso, uma função muito importante no momento da fecundação. Tá? Então, para o espermatozoide conseguir fecundar o óvulo, cara, o acrossomo tem um papel fundamental, um papel essencial no momento da fecundação. Vamos entender que papel é esse, o que ele faz, beleza? Vamos lá, galerinha, vou mostrar aqui para vocês então. Olha essa imagem que legal. Olha só, galera. Primeiro vamos entender a imagem. Aqui tem o óvulo, né, que é o gameta feminino, tá? E o que está acontecendo nessa imagem aqui? Tá vendo que tem um quadradinho preto aqui, né? Tudo que está dentro desse quadradinho preto está ampliado aqui embaixo, tá? Então, primeiro vamos entender a imagem. Isso aqui é um óvulo, tá? Aqui é um óvulo. Tudo que está dentro desse quadradinho preto aqui está ampliado aqui embaixo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam para a gente discutir essa função do acrossomo no momento da fecundação. Olha só, galera. Olha bem para esse desenho aqui. O óvulo, que é o gameta feminino, ele é envolvido por duas camadinhas. Ó, uma camadinha meio laranjinha aqui, tá vendo? Ó, que é formada por várias célulazinhas. Essa camadinha mais externa, laranjinha, a gente chama de coroa radiata ou corona radiata, tanto faz, tá? Por que a gente dá esse nome de coroa radiata ou corona radiata? Porque realmente parece uma coroa ao redor do óvulo, tá? Daí o nome coroa radiata ou corona radiata, beleza? Além da coroa radiata, o óvulo é envolvido por essa camadinha azul que vocês estão vendo aqui. Dá para perceber? Ó, essa camadinha azul? Essa camadinha azul ela é mais interna e ela é chamada de zona pelúcida. Olha que legal que a gente está vendo agora e olha que maneiro que a gente vai começar a discutir agora. Olha só, galerinha. Parece, né? A gente tem a mania de achar que a fecundação é uma coisa muito fácil, né? A gente pensa muito por alto e a gente acaba achando que a fecundação é uma coisa muito fácil. Mas vocês vão ver que é uma parada que não é tão fácil assim, é meio complicado, tá? Olha só, galera.
Qual é a função do espermatozoide? O que o espermatozoide tem que fazer para fecundar um ovo? O espermatozoide tem que chegar aqui, tá? E ele tem que vencer essas duas barreiras, tá? A coroa radiata e a zona pelúcida. E ele tem que pegar o núcleo dele. Olha o espermatozoide aqui de novo, galera. Só vou voltar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Ó, o espermatozoide é uma célula que tem um núcleo lá na célula. Ele tem que pegar esse núcleo e jogar para dentro do óvulo. Isso que ele tem que fazer. Então, essa é a função do espermatozoide na hora da fecundação. Ele tem que jogar o núcleo dele para dentro do óvulo. Beleza? Beleza? Tá? Então, essa é a função do espermatozoide. Ele tem que pegar o núcleo dele e jogar para dentro do óvulo. Isso é fecundação. Mas notem, galera, para ele conseguir fazer isso, para o espermatozoide conseguir jogar o núcleo dele lá para dentro, ele tem que vencer essas duas barreiras. Ele tem que vencer primeiro a coroa radiata e depois tem que vencer a zona pelúcida. Olha essa imagem aqui embaixo, galera. Olha essa imagenzinha aqui. Vocês estão vendo o espermatozoide tentando vencer essas duas barreiras. Olha só. O espermatozoide está vindo aqui. Primeiro ele tem que vencer a coroa radiata, depois ele tem que vencer a zona pelúcida. Olha só. A coroa radiata, ela é bem fácil de ser vencida. Na verdade, né, não é tão complicada assim. Ele vai batendo o flagelo e vai separando essas célulazinhas aqui da coroa radiata. Então, ele vai lá batendo o flagelo, vai forçando a barra e vai entrando, né, nessa coroa, entre as células da coroa radiata. Quando o espermatozoide chega na zona pelúcida, que é essa partezinha azul que vocês estão vendo aqui, galera, não adianta ele ficar batendo o flagelo, que ele não vai conseguir vencer a zona pelúcida batendo o flagelo. O que ele vai ter que fazer? Aí que entra em ação quem, galera? Vou voltar aqui, ó. O nosso querido acrossomo. O que o acrossomo vai fazer? O acrossomo, como a gente viu, é uma estrutura formada pelo complexo de Golgi que fica na pontinha do espermatozoide. Tranquilo? O acrossomo, quando o espermatozoide chega aqui na zona pelúcida, o acrossomo começa a liberar uma enzima que vai digerir a zona pelúcida, tá? A zona pelúcida, galera, tá tudo escrito, o que eu estou falando agora tá tudo escrito para vocês depois. A zona pelúcida, ela é rica em uma proteína chamada de ácido hialurônico. É uma proteína. Quando o espermatozoide encosta na zona pelúcida, o acrossomo vai liberar uma enzima chamada de hialuronidase. O que essa enzima chamada de hialuronidase vai fazer? Vai destruir, vai degradar o ácido hialurônico. Então, como o ácido hialurônico está sendo destruído, ó, a zona pelúcida começa a ser vencida. Tá vendo aqui? O espermatozoide vai meio que fazendo um buraquinho na zona pelúcida. Tá vendo? Porque a enzima está ali digerindo o ácido hialurônico da zona pelúcida. Aí, o que acontece, galera? E aí, os espermatozoides vão jogando lá hialuronidase, essa enzima. A zona pelúcida vai sendo desgastada, até que chega uma hora que o primeiro espermatozoide consegue jogar o núcleo dele lá para dentro. O primeiro que eu digo assim, até que chega uma hora que um espermatozoide, melhor falando, tá, consegue jogar o núcleo dele lá para dentro do óvulo, beleza? Depois que um espermatozoide consegue jogar o núcleo dele lá para dentro do óvulo, nenhum mais espermatozoide vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque quando um espermatozoide consegue jogar o núcleo dele lá para dentro, o óvulo começa a produzir, próximo da membrana plasmática, umas estruturas chamadas de grânulos corticais, que são essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui. Isso aqui são os grânulos corticais. E aí esses grânulos corticais evitam que outro espermatozoide jogue o núcleo dele lá para dentro. Então, galera, a gente vai discutir mais um pouquinho isso, porque isso é muito interessante. Mas eu quero já que vocês entendam o seguinte: para que ocorra a fecundação, os espermatozoides, primeiro, eles têm que vencer a coroa radiata, e quando eles chegam na zona pelúcida, entra em ação o acrossomo, que a gente está querendo analisar agora. O acrossomo vai liberar enzimas que vão digerir essa zona pelúcida até que um espermatozoide consiga lançar o núcleo dele lá para dentro. Beleza? Tranquilo? Então, galera, essa é a função do acrossomo. Isso a gente pode ver sendo cobrado em provas de vestibular. Você que vai fazer o PISM-1, por exemplo, se preocupa com isso, que isso é uma coisa, né, que é fácil de a gente entender e que é cobrado nas provas de vestibular, tá? PISM-1 pode ser uma prova que vai cobrar isso para vocês esse ano. Beleza, galera?
Vamos discutir mais algumas coisas em cima desse esquema e em cima desse nosso entendimento. Galera, olha que interessante. A fecundação não é uma coisa tão simples assim, tá? Primeiro, galera, no momento em que os espermatozoides são lançados no canal vaginal, isso é uma conversa à parte do que a gente está vendo agora, tá? Mas é legal a gente falar sobre isso, já que a gente falou de óvulos, espermatozoides. Mas vamos lá. No momento em que os espermatozoides são lançados no canal vaginal, muitos ali já morrem, porque o canal vaginal tem uma certa acidez, que vai matar já alguns espermatozoides. Os que sobram, né, eles vão sair do canal vaginal, vão para o útero, né? Do útero vai ter duas trompas. Deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui para vocês. Ó, vai ficar horrível o desenho, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui, ó, tá o canal vaginal, tá? Vai ficar muito feio o desenho porque eu estou mexendo com o mouse aqui, tá? Aqui tá o útero. Olha que coisa horrorosa que vai ficar, tá? Ó, o útero aqui, beleza? E aqui vão ter duas trompas, ó, uma trompa uterina aqui, tá? E outra trompa uterina vindo para cá, tá horrível, tá? Deixa eu só mudar de cor aqui. No finalzinho ali de cada trompa vai ter um ovário. Então aqui tem o ovário, aqui tem um outro ovário. Pô, ficou parecendo um boi, sei lá. Mas é isso aí. Então olha só o que eu tô falando. Aqui tem o canal vaginal. Os espermatozoides são lançados aqui, né? Aqui alguns já morrem por causa da acidez do canal vaginal. Os que sobrevivem vão para o útero, que está aqui, tá? E do útero eles vão para uma das trompas, né? O óvulo geralmente ele é liberado ou nessa trompa aqui ou nessa trompa aqui, tá? Cada mês a mulher libera o normal, né? Normal porque é o que acontece mais vezes, isso eu quero dizer, tá? É a mulher ovular uma vez por mês. Um mês ela pode liberar um óvulo aqui, no outro mês ela pode liberar o óvulo aqui nessa outra trompa, tá? Mas qual é a moral da história? Dos espermatozoides que venceram essa acidez do canal vaginal, eles vão para o útero e eles vão ser atraídos pelo óvulo, que ou vão estar nessa trompa ou vão estar nessa trompa. O óvulo, galera, ele acaba liberando algumas substâncias químicas que atraem os espermatozoides, tá? E aí, depois de ter vencido essa acidez do canal vaginal, o espermatozoide chega perto do óvulo e, cara, o cara ainda tem que vencer duas barreiras. Olha que doideira, né? A coroa radiata e a zona pelúcida. Então, notem que é uma coisa meio que trabalhosa. Mas acontece, né? Nós estamos aqui por causa disso, né? Aconteceu. Então, galera, a fecundação não é uma coisa assim tão simples como a gente acha. Outra coisa que é legal da gente entender, analisando esse esquema, é que aquela história que contam pra gente desde pequeno, né, desde que a gente é pequeno, de que o primeiro espermatozoide que chega no óvulo é o que vai fecundar, isso é uma mentira. Por que é uma mentira, galera? Olha só. Se um espermatozoide chegar aqui próximo do óvulo, eu sinto muito, cara. A chance dele conseguir fecundar o óvulo é muito pequena. Ele pode até vencer a coroa radiata aqui, né, batendo o flagelo, mas quando ele chega na zona pelúcida, galera, um espermatozoide, às vezes ele não tem a quantidade de enzimas, quer dizer, muitas vezes ele não tem a quantidade de enzimas necessárias para degradar a zona pelúcida para jogar o núcleo dele lá para dentro. Um espermatozoide não tem essa quantidade absurda de enzima para fazer isso, beleza? O que tem que acontecer então? Tem que chegar alguns espermatozoides aqui próximo ao óvulo, beleza? Todo mundo ali, cara, é um trabalho em conjunto. Todo mundo ali liberando a enzima pelo acrossomo, a hialuronidase. E aí aquilo ali vai sendo desgastado, até que um espermatozoide consegue lançar o núcleo dele lá para dentro. Então, galera, não adianta o primeiro espermatozoide chegar aqui que ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Ele precisa de alguns ali junto com ele, liberando as enzimas, tá? Então, não necessariamente é o primeiro espermatozoide que chega que vai fecundar. Inclusive, é por isso que muitos homens são estéreis. Por que muitos homens são estéreis, né? Já devem ter cansado de ouvir casais que tentam ter filhos e não conseguem. E quando o casal está muito tempo tentando ter filho e não consegue, eles vão procurar um médico, geralmente isso que acontece, e o médico vai fazer exames com o homem e com a mulher, para ver qual dos dois ali pode estar dando algum problema porque eles não conseguem ter filhos.
No homem, um dos primeiros exames que é feito é uma coisa chamada de espermograma. O que é espermograma? Vai ser feita a contagem dos espermatozoides em que aquele homem libera em uma ejaculação. Às vezes, o cara ele é estéril, por quê? Porque ele produz pouco espermatozoide. Né? Então, se ele está produzindo pouco espermatozoide, não está chegando aqui a quantidade de espermatozoide necessária para ter fecundação. Entendeu? Então, às vezes, muitos homens são estéreis porque produzem poucos espermatozoides e não chega o número ideal lá para que haja fecundação no óvulo. Tá? O problema pode ser com a mulher também, né? Porque a mulher, às vezes, está com algum problema de ovulação ou algum problema no útero dela, que não está segurando o embrião. Podem ser vários problemas. Tá? Então, essa é outra discussão. Outra coisa que todo mundo pensa quando toda aula me perguntam isso. Pô, professor, você falou uma coisa aí interessante. Depois que o primeiro espermatozoide joga o núcleo dele para dentro do óvulo, nenhum mais consegue? Isso aí, nenhum mais consegue. Por quê? Porque o óvulo começa a produzir os grânulos corticais para evitar que outro espermatozoide jogue o núcleo dele lá para dentro. Aí a pessoa ouve isso e sempre me pergunta, professor, e os gêmeos? Galera, os gêmeos não são formados quando 2 ou mais espermatozoides fecundam o óvulo. Se isso acontecer, o processo vai ser abortado. A célula que vai ser gerada dessa fecundação, por 2 ou 3 espermatozoides ou mais, não consegue continuar o desenvolvimento embrionário. Então, não é assim que se formam os gêmeos. Tira isso da tua cabeça. Os gêmeos não são formados assim. Os gêmeos podem ser formados de 2 formas. Olha só. Primeira forma, a mulher ovulou 2 vezes naquele mês, né? O que acontece mais, geralmente, são as mulheres ovularem uma única vez, beleza? Mas pode acontecer, de um mês ou outro, a mulher liberar 2 óvulos, às vezes até 3. E aí, o que vai acontecer? Se a mulher liberou 2 óvulos e ela teve relações sexuais, né, desprotegida, um espermatozoide vai fecundar um óvulo e o outro espermatozoide vai fecundar o outro óvulo. Serão gêmeos. Nesse caso, serão gêmeos que não são idênticos. Por quê? Por que eles não são idênticos? Porque eles foram frutos de óvulos e espermatozoides diferentes. Tá? Pode ser até de sexo diferente. Pode ser uma menina e um menino. São gêmeos que não são idênticos. Ou podem ser 2 meninos que não sejam iguais. Podem ser 2 meninas que não serão iguais. Beleza? Professor, e os gêmeos idênticos? Como é que eles nascem, então? Aí, olha só. A mulher ovulou uma vez, teve a fecundação. Olha só, vou tentar fazer um outro esqueminha aqui para vocês. Ó, teve a fecundação. Vou tentar desenhar aqui. Ó. Aqui está o espermatozoide. Vai ficar horrível o espermatozoide. Ó. Mas aqui está o espermatozoide. Aqui está o óvulo. Tá? A mulher ovulou uma vez, teve a fecundação. Ó, o espermatozoide fecundou o óvulo e gerou uma célulazinha inicial que a gente vai chamar de... Pô, fica horrível escrever aqui. A gente vai chamar de zigoto. Nossa senhora, tá horrível, tá? A gente chama de zigoto, tá? Beleza? E o que vai acontecer? O normal, galera, é esse zigoto, que é uma célula, começar a se dividir e formar uma pessoa, formar um indivíduo. Só que o que vai rolar? Vou botar uma setinha para cá. Esse zigoto, ele vai começar a se dividir, vai formar várias célulazinhas, beleza? E aí tá lá, o zigoto está se dividindo para formar um indivíduo, né? Formando várias célulazinhas que vão formar um indivíduo. Só que acontece uma coisa às vezes que a gente não entende muito bem ainda por que acontece. Chega uma hora em que esse zigoto aqui, que antes era uma célula, ele já é um conjuntinho de células ali. Chega uma hora, galera, que esse conjunto de células, isso acontece de vez em quando, né? A gente não entende muito bem como isso acontece, que esse conjunto de células se separa em 2 grupos de células. Ó, esse grupinho aqui vai se separar desse grupinho aqui. Esse grupinho de células vai dar origem a um indivíduo. Esse outro grupinho de células vai dar origem a outro indivíduo, que serão idênticos. Por que serão idênticos? Porque são frutos do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Ou seja, eles têm o mesmo material genético nas suas células. Beleza? Então, eles são geneticamente iguais, eles serão gêmeos idênticos.
Beleza? Se esse aglomerado de células, por exemplo, se dividir em 3, vai gerar trigêmeos que são iguais. Olha que doideira. Tá? Mas é assim que acontece. Beleza? Então ficou bem claro. Olha só, cara. Como que você fala que a aula de organelas celulares é chato? Olha aqui como, entendendo, falando de algumas organelas, a gente puxa várias coisas interessantes, né? Que a gente às vezes sempre teve dúvida ou nunca se perguntou. Beleza? Então, galera, é assim que se formam os gêmeos. Tá? Legal? Maneiro? Muito maneiro. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Beleza, galera? Então vamos continuar a nossa aulinha. Vamos voltar para as organelas, né? Parar de viajar um pouquinho. É legal, mas, né? Vamos tocar matéria aí. Beleza, galera? Então, ó, tudo que eu falei, menos essa parte da fecundação, de gêmeos, né? Isso está um pouquinho fora de organelas celulares. Mas o que é importante de organelas celulares, né? Peraí que eu vou ter que... Desculpa, eu vou ter que apagar aqui primeiro. Tudo que eu falei de organelas celulares, eu vou ter que... Nossa, que vai dar trabalho para apagar. Tudo que eu falei sobre acrossomo está escrito no próximo slide para vocês ali, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente conseguir dar sequência na aula. Beleza? Show? Então vamos lá. Continuando então. Beleza. Então tá lá, galera. Deixa eu tirar isso aqui e vamos que vamos. Então, ó, botei escrito para vocês, como eu falei, ó, o acrossomo libera enzimas chamadas de hialuronidases que degradam a zona pelúcida, permitindo assim a fecundação. Está escrito aí para vocês qual é a função do acrossomo. E vamos fechar a nossa videoaula de hoje falando de uma organela que, cara, também cai muito no vestibular e é legal a gente entender sobre essa organela, que são os lisossomos. Galera, olha que fácil. Os lisossomos são vesículas membranosas, então são bolsinhas que são formadas no complexo de Golgi. Olha que legal, a organela que a gente viu antes. Então, os lisossomos são bolsinhas, são vesículas membranosas. Não vai escrever bolsinha na prova, é vesículas membranosas, tá? Formadas no complexo de Golgi e que dentro dessas vesículas existem enzimas digestivas. Pô, galera, não precisa ser nenhum gênio. Se o lisossomo é uma vesícula que tem enzimas digestivas dentro dela, qual é a função do lisossomo? Realizar a digestão dentro da célula. É isso, a função do lisossomo é essa. Então, ó, assim, a função dos lisossomos é realizar a digestão intracelular dentro das células, tá? Um detalhe que eu já vi sendo cobrado em algumas provas de vestibular. Vale a pena a gente destacar, isso é mais para a galera da específica, né? Que o interior dos lisossomos apresenta um pH ácido, né? Por que esse pH é ácido? Porque as enzimas digestivas do lisossomo, elas só conseguem atuar, né, fazer de fato a digestão, se o pH for ácido, tá? Então, ó, o interior dos lisossomos apresenta um pH ácido necessário para o funcionamento dessas enzimas digestivas. Beleza, galera? Essas enzimas dos lisossomos não está escrito aí, tá? Mas a gente chama, né, de uma forma bem geral, esse conjunto de enzimas que tem no lisossomo de hidrolases ácidas. São os nomes desse conjunto de enzimas que realizam a digestão nos lisossomos. Beleza? E vamos aprofundar um pouquinho mais para a gente fechar a aula falando de lisossomos. Olha esse esquema, pessoal, esse esquema cai muito em prova de vestibular. Fica bem ligado no que está rolando aí, eu vou explicar passo a passo. Olha só, galera. Aqui em cima nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Como a gente está vendo, ó, tem essas bolinhas laranjas que são os lisossomos, beleza? As enzimas digestivas dos lisossomos são proteínas, toda enzima é uma proteína. Essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso manda para o complexo de Golgi, beleza? O complexo de Golgi vai concentrar essas enzimas digestivas em vesículas e vão formar o lisossomo. Então, olha como é que o lisossomo é formado. Quem produz as enzimas digestivas é o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai mandar essas enzimas digestivas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai concentrar essas enzimas em vesículas e vai formar o lisossomo. Então, é assim que o lisossomo é formado. Beleza? Então, os lisossomos são formados pelo complexo de Golgi. Beleza? E aí, vamos entender o que está rolando aqui também. Olha só.
Aqui é dentro da célula, aqui, ó, esse espaço todo aqui é fora da célula. A membrana plasmática está aqui, ó. Beleza? Olha o que está rolando nesse desenho. A célula está englobando uma substância verdinha, está botando essa substância verdinha que estava fora da célula, agora ela está dentro da célula, tá? Essa substância verdinha fica concentrada dentro da célula, né? Fica acumulada ali. Os lisossomos vão se juntar a essa estrutura que foi englobada. Olha só, lisossomo se juntando aqui. Aí forma o que a gente chama de lisossomo secundário, quando acontece a fusão do que foi englobado pelo lisossomo, ó, lisossomo secundário. E vai começar a se formar o que a gente chama de vacúolo digestivo. O que é o vacúolo digestivo? É quando o lisossomo começa, o lisossomo secundário, né, que é a fusão do que foi englobado com o lisossomo, começa a digerir o que foi englobado, beleza? Então forma-se o vacúolo digestivo quando começa essa digestão, beleza? Durante essa digestão, galera, vão ser liberadas substâncias que a célula pode aproveitar para ela. Então a célula está lá, tá vendo essas setinhas pretas aqui? O que são essas setinhas pretas? A célula está absorvendo para ela o que é importante dessa digestão para ela. O que não for importante dessa digestão, a célula vai eliminar, né? Vai formar o que a gente chama de corpo residual. O que é o corpo residual? É o que sobrou da digestão, o que a célula não usou, e a célula vai eliminar essa substância através de um processo chamado de plasmocitose. O que é a plasmocitose? É quando a célula libera, joga para fora dela o que ela não aproveitou dessa digestão. Tá? Então vou falar de uma forma mais rápida. A substância foi englobada, ficou acumulada dentro da célula. O lisossomo se fundiu com o que foi englobado, formando o lisossomo secundário. Começou a digestão, forma-se aí o vacúolo digestivo. Beleza? Durante essa digestão, né, a célula vai absorver algumas coisas que são importantes para ela, e o que não for importante para a célula vai formar o corpo residual, e esse corpo residual vai indo em direção à membrana plasmática e vai jogar para fora essas substâncias que a célula não usou. O nome dessa parte final é a plasmocitose. Beleza? Tudo que eu falei para vocês nesse desenho está escrito aqui. Tá? Beleza? Tudo que eu falei para vocês está escrito aqui. Vocês podem pausar esse vídeo e copiar isso aí para vocês. Beleza? Tá? Direitinho aí para vocês. Um detalhe muito importante aqui. Olha só, galera. Quando a célula engloba e digere uma substância líquida, a gente chama esse processo de pinocitose. Então, pinocitose é quando a célula engloba e digere uma substância líquida. Quando a célula engloba e digere uma substância sólida, a gente chama de fagocitose. Então, esses nomes caem muito na prova de vestibular. Vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Se essa substância verdinha fosse sólida, o que a gente está vendo aqui nesse processo é a fagocitose, tá? Ela está englobando e digerindo uma substância sólida. Se essa substância verdinha fosse líquida, o que a gente está vendo aqui nesse processo seria uma pinocitose, porque eu tenho uma substância líquida sendo englobada e digerida. Beleza? Tá? Outra coisa que eu quero chamar muito a atenção de vocês, que aí é a parte legal de lisossomos. Galera, as nossas células, estou falando do corpo humano, tá? O corpo humano usa a fagocitose muito mais como uma forma de defesa. Não é uma forma das nossas células se alimentarem, tá? Fagocitose ou pinocitose, tá? Por quê, galera? Porque tudo que a gente come já chega digerido nas nossas células. Então, nossas células a todo momento estão recebendo nutrientes. Ela não vai se nutrir por fagocitose ou pinocitose, tá? Então, a gente ingere uma substância. Ela vai ser digerida no estômago, no intestino, e esses nutrientes já vão para a célula. As nossas células realizam fagocitose, né, como uma forma de defesa. Professor, como assim como uma forma de defesa? Para se defender de vírus, para se defender de bactéria. Então, é a primeira coisa que o seu corpo faz para se defender contra o vírus ou contra uma bactéria, né? A gente está muito nesse momento agora, né, de coronavírus. Galera, pode ter certeza, não só o coronavírus, mas qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria que tentar entrar no corpo de uma pessoa, a primeira coisa que o corpo vai tentar fazer para se proteger é englobar esse vírus, englobar essa bactéria e começar a digerir aquilo ali. Muitas vezes dá certo,
as células vão lá, englobam o vírus, englobam a bactéria e a pessoa nem fica doente. Muitas vezes não dá certo, né? O que acontece também? Às vezes as células estão tentando fagocitar o vírus ou a bactéria, não estão dando conta, aí vai ter que entrar em ação uma outra resposta do seu corpo, que vai ser os anticorpos. Aí é como se as células falassem assim, caraca, tá dando merda aqui, cara. A gente não está conseguindo digerir essa bactéria e esse vírus, não. Vamos ativar os anticorpos. E aí começa uma outra resposta do seu corpo, que são os anticorpos. Geralmente, quando o seu corpo lá, né, começa a ativar a sua proteção através de anticorpos, é o momento que você fica doente, tá? Por que é o momento que você fica doente? Porque até os anticorpos serem produzidos e eles combaterem o vírus ou a bactéria, a bactéria e o vírus estão fazendo a festa ali. Né? Então, é o momento que você fica de cama, você fica doente, você fica com febre, até que chega uma hora que seus anticorpos foram formados, estão prontos para atacar, atacam a bactéria ou o vírus e você fica curado. Beleza? Mas a primeira coisa que seu corpo faz para se defender é usar a fagocitose, cara. Algumas células do nosso corpo são especializadas na fagocitose, tá? Vou dar alguns exemplos de células que fazem isso. Macrófagos são células do nosso corpo que têm uma alta capacidade de digerir vírus e bactérias, por exemplo. Neutrófilos, que são células sanguíneas, tá? Que também fazem isso. E células dendríticas, que são célulazinhas que tem lá em vários tecidos do nosso corpo, que ficam ali controlando vírus e bactérias que invadem o nosso corpo. Show? Então, a fagocitose no nosso corpo é usada mais como uma coisa de defesa, tá? Agora, nos seres vivos unicelulares, por exemplo, um protozoário, por exemplo, um fungo unicelular, aí, galera, a fagocitose, o ser vivo é uma célula. A fagocitose vai ser usada como forma de alimentação. Então, esse ser vivo que é uma célula vai pegar alguma coisa do meio ambiente, vai botar para dentro da célula e vai digerir, tá? Então, seria aí uma forma de alimentação mesmo. Beleza? Então, tá tudo explicado aqui para vocês. Beleza? Ó, pinocitose, o que é fagocitose? Isso que eu falei para vocês também, ó, que o nosso corpo usa a fagocitose como uma forma de defesa. Exemplos de células que fazem isso, macrófagos e neutrófilos, tá? Também tem as células dendríticas, que não está escrito aí. E, galera, para a gente fechar, a gente chama de função heterofágica quando a célula engloba e digere algo que veio de fora dela. Então, quando a célula engloba e digere algo que veio de fora, né? A gente chama isso de função heterofágica. Porém, a célula também realiza uma função que a gente chama de função autofágica. O que é a função? Aqui faltou um Czinho. Ó. O que é a função autofágica? Função autofágica é quando uma célula engloba e digere algo dela mesma. Então, por exemplo, imagina que dentro da célulazinha lá tem uma mitocôndria, que é uma organela que a gente vê mais para frente, que não está funcionando direito. Está muito velha, está desgastada, não está funcionando direito, está gerando alguns problemas. Os lisossomos podem ir lá, englobar a mitocôndria e, cara, acabar com o problema. Né? Ou tem uma outra coisinha dentro da célula que não está funcionando direito, dando problema, os lisossomos vão lá, englobam e digerem. Tá? Isso é a função autofágica. A função autofágica é quando a célula digere algo dela mesma. E ela está muito mais envolvida com uma manutenção da célula. A célula está fazendo um processo de manutenção dentro dela ali. Beleza? Tranquilo? Show? Então, isso é função autofágica e função heterofágica. E, galera, juro que eu vou fechar agora. Eu sei que essa aula está ficando um pouquinho longa, e eu sei que vocês perdem meio a paciência quando passa de 30 minutos a aula. Às vezes perde até antes, né? Mas, olha só. Os vestibulares cobram muito uma coisa chamada de... É um outro nomezinho que vai aparecer aí, tá? Acho que nem escrevi para vocês, mas já vou falar, vocês podem copiar, né, de acordo com o que eu estou falando aí. Existe uma coisa chamada de autólise. Autólise é quando os lisossomos de uma célula se rompem e acabam matando a célula. Tá? Isso é autólise. Beleza? Isso acontece em algumas doenças. Por exemplo, uma doença chamada de silicose. Beleza? O que é silicose? A galera que trabalha quebrando pedra, por exemplo, vai ter que abrir um túnel numa rocha e os caras estão lá usando britadeira, usando várias máquinas que vão quebrar a rocha. Quando o cara está ali usando britadeira quebrando uma rocha,
é muito comum ser liberado no ar partículas microscópicas de sílica, tá? Sílica é uma substância muito presente em rocha, né? Então, essas partículas de sílica, o cara acaba inalando essas partículas de sílica. Essas partículas de sílica chegam nas células do pulmão, lá nos alvéolos pulmonares. As células do pulmão vão englobar essas partículas de sílica e essas partículas de sílica começam a meio que perfurar os lisossomos dentro da célula, né? Fazendo com que os lisossomos comecem a liberar as enzimas digestivas dentro da célula, o que vai causar a morte da célula, tá? A gente chama isso de autólise, beleza? E aí a pessoa, claro, vai ter problemas pulmonares, né? Então, por isso que pessoas que trabalham, por exemplo, com quebrando rocha, essas coisas todas, têm que usar uma máscara para filtrar o ar, para isso não acontecer, tá? O nome dessa doença é silicose, beleza? É o nome da doença. Os lisossomos também, galera, juro que eu vou fechar agora, vão ter um papel importante numa coisa que a gente chama de apoptose. Vou até escrever esse nomezinho para vocês aqui, ó. Existe uma parada chamada de apoptose. O que é apoptose? É uma morte celular programada, geneticamente programada. Algumas células, galera, elas são geneticamente programadas para morrer. Então, chega uma determinada época, né, da vida da célula em que alguns genes são ativados e a célula morre. Ela mesmo que se suicida. Tá? Isso é importante para alguns processos. Por exemplo, e os lisossomos acabam atuando nesse processo também de apoptose. Tá? Vou dar um exemplo. Caiu na UERJ, há uns 2 anos atrás, exame de qualificação da UERJ. O girino, ele se transforma no sapo. Né? Só que o girino tem cauda. Quando você vê um girinozinho lá na água, ele tem um rabinho. O sapo não tem cauda. Nessa transformação, nessa metamorfose do girino para o sapo, a cauda desaparece. Como que a cauda desaparece? Apoptose. As células da cauda são geneticamente programadas para morrer, né? Para morrerem. E aí a cauda desaparece. Outro exemplo que eu dou para vocês, galera. Antes da gente nascer, quando a gente está lá na vida uterina ainda, a gente tem entre os nossos dedos uma membraninha, tá? Essa membraninha a gente chama de membranas interdigitais. São essas membraninhas que ficam entre os dedos. A gente não nasce com essas membraninhas, beleza? Por quê? Essas membraninhas interdigitais sofrem um processo de apoptose antes da gente nascer. Por isso que a gente nasce sem elas. Algumas pessoas até nascem com essa membraninha, mas depois o médico vai retirar aquilo ali tranquilamente. Beleza? Então, isso é apoptose, é uma morte celular programada. É diferente da autólise, que é um acidente que acontece dentro da célula, onde vários lisossomos são rompidos. Nossa, muita coisa, mas muita coisa legal, né? Pô, essa aula não é chata, essa aula é muito maneira. Quanta coisa maneira a gente discutiu aqui. Então, galera, vou parar de compartilhar aqui com vocês o slide, porque essa aula já está ficando gigantesca. E a gente continua organhando as celulares numa parte 3. Beleza, galerinha? Então, ó, muito maneiro falar isso com vocês. Tamo junto, ó. Um abraço, até a próxima. E qualquer dúvida, cara, coloca nos comentários, tira a dúvida no Classroom, tira a dúvida no WhatsApp. Tamo aí para isso, turma. Valeu? Um grande abraço para vocês. Valeu, galerinha. Tamo junto.